Hoje nós temos o ajustamento da atitude. Mateus 5, de 1 a 2, né, que nós estamos hoje aqui trabalhar sobre a questão do sermão aqui, que é o Sermão do Monte, que fala sobre as bem-aventuranças. Vindo Jesus, as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós temos aqui, né, grandes coisas que o Senhor tem falado nesse Sermão do Monte. As mensagens mais famosas de Jesus, a mensagem, aliás, mais famosa de Jesus, o Sermão do Monte, tinha em vista o coração de seus ouvintes. Seus discípulos foram a sua plateia e ele passou a pregar aquilo que hoje chamamos de as bem-aventuranças. Ele pediu aos seus discípulos que fossem diferentes, que olhassem o mundo com a perspectiva de Deus, para falar ao povo de uma forma sobrenatural. Jesus demonstrou que o desenvolvimento da liderança inicia quando se consegue construir nos ouvintes um modo de ver diferente. Ele propôs desafios à perspectiva humana natural ao apontar novas possibilidades, tais como dois pontinhos em cima do outro, que eu vou passar para o pastor Rogerinho agora e vai. É interessante, Guerra, esse tema, até mesmo pelo próprio contexto que a gente tem do próprio Sermão do Monte. Então, hoje, a gente está trabalhando algumas ideias que Jesus trouxe para os seus discípulos. Nós já temos alguns programas que nós gravamos há uns anos, até eu acho que tem mais de 2 anos que nós fizemos uma série de programas a respeito das bem-aventuranças. Então, se você quiser acessar o site, né, Rede Super, dentro do programa De Tudo Um Pouco, o quadro Clínica da Alma, nós temos uma série de programas que foram feitos a respeito de cada uma das bem-aventuranças e os princípios que estão por trás de cada uma dessas bem-aventuranças. Mas hoje a gente não quer ficar focado especificamente na questão das bem-aventuranças, mas nós queremos trazer uma ideia um pouquinho mais ampla, né, a respeito daquilo que está por trás de muitas vezes desses conceitos e dessas ideias que Jesus começou a estabelecer e foi estabelecendo dentro desse primeiro grande sermão de Jesus. Sim. A gente não tem ideia se ele fez outros sermões anteriores, porque ele pregava, né, e o texto, principalmente o texto de Mateus, diz que ele pregava na Galileia. Mas o primeiro sermão registrado, pelo menos é a ideia que a gente tem, com certeza, né? E um grande sermão, porque são 3 capítulos, é exatamente esse Sermão do Monte. E aí nós vamos ver realmente Deus estabelecendo princípios, tanto emocionais quanto espirituais. E é aquilo que a gente muitas vezes tem comentado aqui. A preocupação agora de Jesus, quando ele vem e anuncia o reino, de trazer algo que vai além da lei ou além daquilo que é visível ou aparente, que são as nossas emoções e que é também a motivação do nosso coração. Então, num contexto de restauração, que é o contexto do nosso programa e é o contexto do ministério no qual nós estamos envolvidos, nós realmente precisamos parar e nos atentar, não para a atitude lá no final, mas para aquilo que gera a atitude dentro de nós e esses princípios que são tanto princípios espirituais, como também fundamentos e crenças que nós temos e a própria situação emocional que possamos estar vivendo em determinados momentos. Então, eu creio que você poderá realmente tirar muito proveito, né, dessa ministração de hoje. Então, fique atento aí que nós temos muitos pontos para destacar hoje. Vamos logo no primeiro, pastor Guilherme? Olha, nós temos aqui pobreza espiritual e sucesso.
não é? Tem isso aí, muitas vezes as pessoas confundem isso aí, né? Quando Jesus fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Isso aí tem uma conotação na questão desse pobre de espírito aí, ele é mais profundo do que as pessoas pensam. E nessa questão, pobreza espiritual e sucesso, qual o contato de um com o outro ou a conexão? Aí, porque muitas vezes quando a gente ouve falar, né, e pensa na questão de pobreza, a gente acha que pobreza é falta. Sim, né? Com certeza. Mas essa questão aí, Guerra, é uma questão de uma dependência total em Deus. Sim. E aí, essa pobreza espiritual é quando eu reconheço que todo o suprimento que eu preciso vem de Deus, que Ele é quem realmente me supre. E aí, nesse caso, eu me coloco numa posição de pobre. Sim. Né? Então, se eu preciso de tudo através dele, então eu realmente não tenho nada. E quem não tem nada é pobre. Mas eu sou suprido em tudo nele. E aí tem aquele texto interessantíssimo de Josué no capítulo 1, né, que o nosso sucesso está em ficar atento ao livro da lei, isto é, na nossa dependência e no nosso relacionamento com o Senhor. Então, quando a gente olha esses dois pontos, ou essas duas ideias que aparentemente são antagônicas, dentro de um contexto de vida vida na igreja, né? Porque vida na igreja, porque a vida no corpo de Cristo, elas não são antagônicas, porque quanto mais eu dependo de Deus, mais suprido eu sou e mais sucesso eu vou ter. Por quê? Sucesso é aquele que erra menos. Com certeza, isso mesmo. É ou não é verdade? Lógico, Ter sucesso significa errar menos ou acertar mais. E esse errar menos é ouvir aquilo que Deus está nos dizendo. Automaticamente, né? Quem erra menos acerta mais. Acerta mais. Não, tem gente que erra menos, mas não faz nada. Nada, né? Também, né? E não acerta não nada. Acerta também. Nada. Ele erra menos porque não faz. Não faz. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente erre menos e que acerte mais. Deixa eu ler aqui algumas participações, Guerra. Tem uma participação aqui, fala, Pastor Rogerinho, graça e paz, bom dia. Mande um abraço para o pastor Ademar Guerra. Essa eu não podia deixar de ler, né? Obrigado. E estamos acompanhando o programa de Bom Jesus, no Piauí. Grande abraço, pastor David, da Igreja Batista Nacional Bereana, em Bom Jesus, do Piauí. Pastor, um grande abraço para o senhor também, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém, um abração. Nós temos ainda aqui uma outra participação, Marcos de Curitiba, peço oração para meu casamento, vida espiritual e profissional e toda a minha família. Paz, obrigado. Ele primeiro coloca, eu quero participar da promoção de hoje, então a promoção era no programa de Tudo Um Pouco e essa promoção, Marcos, infelizmente, ela já foi, então agora nós recebemos o seu pedido de oração e vamos orar sim, em nome de Jesus. Amém? Tem uma outra participação aqui, DDD 84, a paz, pastores queridos. Moro em Mossoró, Rio Grande do Norte. Sinto uma felicidade imensa quando posso assistir ao vivo Clínica da Alma. Quando estou trabalhando, só posso assistir à reapresentação que passa muito tarde da noite. E então, no dia seguinte, estou sempre com sono. Mas não abro mão da companhia de vocês, pois seus ensinamentos têm me tornado uma pessoa melhor. Sou uma divulgadora das bênçãos que vocês espalham através dos programas. E minhas filhas já aprenderam a gostar também. Amém. Amém. Aproveito para pedir oração pela saúde da minha terceira filha e a libertação da minha caçula e para toda a minha família. Muito obrigado de coração, um grande abraço e Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós vamos orar sim, minha irmã, Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá, Guerra? Vamos lá. Nós temos o próximo aqui que é tristeza e lamento. Não é? Muitas vezes a pessoa fala assim, lamento, não é tristeza. Mas isso aí tem uma conotação diferente quando Jesus cita isso. E muitas vezes a Bíblia fala assim,
chorai com aqueles que choram, né? E tem os momentos de tristeza mesmo. Sabe uma coisa que nós temos que entristecer e que entristece o coração de Deus é o pecado, não é? E muitas vezes nós temos que entristecer pelo pecado. Se a pessoa pecasse, se ela ficasse triste por aquilo, seria muito mais fácil dela se arrepender e consertar. Não é isso, pastor? Aí, Guerra, nós temos uma questão que parece que não são antagônicas, Sim, né? com Porque certeza. a gente está falando em relação a tristeza e lamento. Uhum. Então, muitas vezes o lamento, ele vem por causa de uma tristeza, mas não necessariamente, né? Porque Sim. tem pessoas que têm o hábito de lamentar. E aí, diferente. nós temos inclusive um programa que a gente Fez. uma série de programas Foi. a respeito de murmuração. Uhum. Murmuração, lamentar, queixar. E isso, na realidade, não significa estar triste, né? Então, você pode estar triste e não viver um momento de lamento, né? Com certeza. E aí, nós temos essa diferença entre as duas situações, sim. né? E aí, queria só ressaltar isso, a gente com ir para o certeza. próximo. Sim. Nós temos aqui, o próximo é mansidão e gentileza. Isso é muito importante. Eu lembro de um pastor, uma pessoa converteu na igreja dele e o cara era muito ignorante, e era uma pessoa muito bruta e tudo, e brigador. E um dia, com pouco tempo de convertido, devia ter uns 6 meses de convertido por aí, ele saiu com essa pessoa dentro do carro. E ele estava no carro dessa pessoa. E ele parou no posto de gasolina e veio um cara e bateu atrás do carro. Aí ele falou, meu Deus, eu estou aqui agora, esse cara vai aprontar aqui, como é que eu vou fazer? Aí ele disse que ficou até dentro do carro, que o cara saiu, e nem saiu do carro, né, preocupado, porque a forma que o cara era e tudo. E aí ele disse que, para surpresa dele, esse cara saiu do carro e cumprimentou o outro, falou, vamos olhar isso aí, vamos resolver isso numa boa e tal. E o rapaz foi numa maior mansidão. Então ele viu como que Deus tinha trazido essa mansidão para o coração dessa pessoa em pouco tempo. Amém. Não é? Amém. Então nós temos aqui mansidão e gentileza também, né? Sim, por que não? Seja gentil, né? Tem Manso. muita gente aí que não é gentil. Manso é aquele que está disposto a obedecer. Sim. Né? No sentido mais simples. E gentileza tem muito a ver com a forma que você obedece. Com certeza. Jesus, inclusive, ele faz uma situação bem interessante quando ele conta uma parábola de um homem que tinha 2 filhos e pediu ao filho para fazer, né? E o outro também. Sim. Um disse que não ia fazer e acabou fazendo. O outro disse que ia fazer e não fez. Né? É difícil, né? Aquele que disse que não ia fazer, mas fez. Ele foi manso, mas ele não foi gentil. Não foi gentil. Não é? Foi uma coisa. Eu queria não foi só outra. dar um recadinho mais uma vez, a gente fala isso sempre, mas tem uma pessoa insistindo em ligar para nós ao vivo. Nós não temos condição de atender o seu telefone. Então o telefone ele não para de discar e eu, por ele não parar de discar, eu não tenho condição também de ler as outras mensagens. Então, se você quer comunicar conosco agora ao vivo, mande uma mensagem de texto, porque nós não temos condições de atender o seu telefone e nem de ouvir a sua mensagem de voz. Ok? Muito obrigado. Rogério, nós temos aqui sofrimento e fome. Né? Nós falamos sobre a fome, agora nós temos uma outra conexão para isso. Até que ponto esse sofrimento e essa fome, até que ponto que Jesus citou aí que ele vai conectar aí ou não? Quando ele fala em fome, ele está falando em fome e sede de justiça. De justiça, isso não aqui é? eu queria chegar. Aí, a falta da justiça, Guerra, ela gera um sofrimento. Não é? Então, a justiça, quando ela vem e sacia
as necessidades, inclusive essa necessidade de alma e essa necessidade de ver com que realmente ele tem a sua causa atendida. Então, é muito interessante quando a gente para pensar, né, nessa questão da fome. Fome de quê? Né? Então, tem uma música popular brasileira que diz que a gente não quer só comida. Né? E essa é uma verdade. A gente não quer só comida, porque não é essa a única fome. O povo tem fome e necessidade, e aí eu associo essa fome com uma necessidade. Sim, o povo tem necessidade de justiça, o povo tem necessidade de ver atendidas as suas prioridades. Né? Vamos ver se a gente consegue ler aqui algumas participações, Guerra. Então nós temos aqui a paz, bom dia. Estão de parabéns, Rogerinho, Guerra e toda a equipe pela ministração das palavras que nos edificam e nos fortalece. Mário e Adriana. Amém, Mário, amém. Deus abençoe vocês. DDD 94. Bom dia, meus amados pastores. Quero saber se eu expulsar um demônio, ele pode me atacar? É que vi um pastor falando isso. Sendo assim, como pode um filho de Deus ajudar uma pessoa perturbada? Pastor Rogerinho, Deus tem usado muito o Senhor para me abençoar. Que Deus te abençoe mais e mais. Abraços. Amém, amém. Você quer responder? Não, pode falar. Pode falar? Olha, quando nós expulsamos um demônio, nós precisamos ter uma ideia clara de que nós estamos num confronto direto com o reino das trevas, tá certo? Esse demônio, ele vai se submeter à autoridade que está em você através do nome de Jesus. Agora, isso não significa que não possam ter outros demônios e outras situações. Agora, você precisa discernir que nós vivemos um tempo de guerra. Por isso, nós precisamos dessa autoridade que Jesus nos deu. Né? Agora, ele poderá, para não sair, tentar te intimidar. E isso pode acontecer. Agora, mantenha-se na autoridade que você tem. E podemos, sim, ajudar as pessoas. Temos autoridade no nome de Jesus e precisamos tomar cuidado com a nossa vida e com a vida daqueles que estão ao nosso redor. Não é? Então, se você entende que esse é um chamado de Deus para você trabalhar nessa área de libertação, não é? Então, aprofunde mais em Deus, porque uma das coisas que tem me livrado muito é uma fala que eu ouvi algumas vezes o apóstolo Hudson, que atualmente está morando em Brasília, dizer, Hudson Medeiros, antes de ir muito fundo nas trevas, vá muito alto em Deus. Por quê? É muito alto em Deus que você vai ser revestido de maior autoridade. E quanto maior a autoridade que você tem, mais facilidade para lidar nesse confronto com esses espíritos malignos você vai ter. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta. Muitas vezes a profundidade que a pessoa passa nesse ataque, ela leva a pessoa a ter medo, e o medo faz você recuar. Então você tem que ter uma coisa na sua mente. A autoridade leva você a não ter medo. Não é? E o que o pastor Rogerinho falou aqui, muito certo. Né? Tenta chegar mais no trono da graça. Quanto mais perto você chegar, menos medo você vai ter e mais autoridade você vai ter. A forma que as pessoas passam as coisas, muitas vezes, elas amedrontam as outras. Isso existe também a forma de passar, de ensinar. Não é isso? De ensinar. A pessoa ensinar, a pessoa é muito... Foi ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu estava atendendo, e ela falou comigo assim, eu enfrentei isso porque pastor Rogerinho me ensinou dessa forma no curso. Então, ela usou a forma que você ensinou ela e ela teve sucesso nisso, da forma.
Mas eu falei assim, foi uma forma sábia que você passou. Graças a Deus. E tirou o peso, não, e tirou um peso da vida da pessoa, dentro da situação que ela estava, entendeu? Então eu falei bênção, né? Quando é bem explicado e bem colocado, a facilidade para a pessoa é bem maior de lidar com aquilo, não é isso? Ela vai ter sabedoria, vai pegar no trono e vai conseguir. Tem muitas vezes a forma de falar leva a pessoa a ter medo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.